Oi, acabou saindo as duas e aí agora é esperar para ver se a Irandi volta de novo. Irandi voltou? Pronto, entrou. Pede para participar, Irandi. Deixa eu ver aqui se eu consigo te chamar. Guardando a Irandi aceitar novamente, que travou lá no primeiro momento, aí a gente está tentando entrar novamente. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Cristiane Batista, Sandra, Lília, Aline, Rose, Alba. Estou esperando só a Irandi aceitar o meu convite, né? Houve um problema, travou, aí agora estou aguardando para ver se ela aceita. Boa noite, Elis, Cíntia. Boa noite, professora Luciana. Convidar novamente, o convite expirou, ela não aceitou. Vamos ver se agora vai. Mandando mensagem para ela aqui no Zap para ver se vai. Boa noite, colegas. Enquanto ela não chega, né? Para aguardar aqui. Boa noite, professora Lívia. Boa noite, Vanessa. Mais uma sessão do Cinema na Quarentena, que é um projeto lá do Departamento de Educação, Ciência da Educação, da UESC, né? A nossa UESC, da qual eu faço parte, a professora Irandi também faz parte. Projeto lá da área de didática, um projeto que a gente está aparecendo que a Irandi não pode participar, não sei, vou ligar aqui para ela para ver o que é que aconteceu. Ou ver se ela estiver me ouvindo, Irandi, responde no Zap por que é que você não está conseguindo aceitar. Porque para mim, eu te mando o convite, aí volta para mim dizendo que o Irandi não pode participar. E aí eu não ainda estou lidando com as minhas lives no Instagram, com convidadas. A gente é sempre convidada, né? E aí, quando a gente chega nesse momento de ser anfitriã, a gente precisa aprender a lidar. Espero que ela esteja me ouvindo, porque aí ela tenta me responder lá no Zap porque que ela não está conseguindo entrar. Eu mando o convite, aí depois o convite expira dizendo que ela não pode participar. Deixa eu ver o que foi. Mas ela nem entrou, Luciana. Ela entrou uma vez, nós entramos, aí caiu, aí eu estou esperando ela voltar de novo.
Irandi, a Tiane ou foi a Elis que perguntou, veja se seu perfil no Instagram está público, porque se não tiver público, talvez você não tenha como participar. Dá uma olhada lá, deixa eu dar uma olhada aqui se dá, tá? Pior que, não sei se dá para eu ver aqui. Eu tô com o Instagram, não aparece o perfil dela aqui. Como eu já sou amiga dela, aí eu não consigo ver aqui se está público ou não, mas ela pode dizer. Se o perfil dela não tiver como público, não tem como ela participar. Ai, é verdade, Cris. Estamos todas aprendentes dessa navegação, dessa sociedade em rede online, em tempo de pandemia, em tempo de vida de live, né? Uma live atrás da outra, ou a gente está fazendo, ou a gente está assistindo. E aí a gente ainda está aprendendo a lidar com essas interfaces. Eu não sei se o perfil dela é público ou privado, eu não consigo ver, porque como eu já sou amiga dela, aí não consigo ver aqui. Mas aí ela tem como ver, ela vai ter que ir lá em configuração e aí ver no perfil dela e aí tornar público se caso não, estiver privado. Ela leu minha mensagem lá no Zap, mas ela não respondeu. Vou aguardá-la, né? A Luciana Sedano disse que o dela não é público e ela conseguiu participar da live. Eu vou chamar novamente aqui para ver se ela aceita. Não, peraí. Ela não aparece mais no Instagram, como se ela tivesse se desconectado. Vou aguardar ela mais um pouquinho, porque fica complicado eu fazer qualquer a discussão do filme, né? Quando ela chegar, fica complicado, né? Ela poder, ela dá conta de fazer a interação, sendo que ela não pegou a conversa inicial. Esperar só mais um pouquinho, gente. Aqui tá chovendo mesmo também, Cíntia. A internet fica horrível quando chove aqui na Zona Sul. Ah, tá. Irandi voltou. Deixa eu tentar chamar ela aqui. Oi, gata. Boa noite. Oi, gato. Me ouve agora? Ouço. Me ouve agora? Isso. Me ouve, me vê? Te ouço e te vejo. Se você me vê, eu existo. É um adágio bíblico, né? Lá É. dos povos da América do Sul, diz que eu te vejo. Então, se eu te vejo, se você me vê, eu existo. A gente só passa a existir a partir do momento que a gente nos vê, né? Tô respirando, tô respirando. O, me- o Então, meu enquanto celular. você respira, eu vou fazer uma pequena apresentação do projeto, do filme, Ok, que é o tempo que você respira, tá bom? Então, tá. boa noite a Celu... todos, a todas, a todos que nos assistem. Eu sou a professora Lucy Borges, do Departamento de Educação, Ciência da Educação, da Universidade Estadual de Santa Cruz, e junto com a professora Irandi Silva, nós faremos o bate-papo de hoje, do projeto Cinema na Quarentena, que é um projeto lá da área de didática do nosso departamento. O Irandi está tendo uma microfonia aí, está tendo um retorno.
Tem alguma coisa que está ligado além do microfone? Você está no notebook, no celular ou só no notebook? Eu com o celular. Se tiver com os dois, você vai ter que fazer uma opção. Quem tiver com o celular vai para o quarto e você fica com o notebook. Se você ficar com os dois, está dando microfonia. Tá dando? Tá. Eu tô com o tablet ligado, mas é só para a gente controlar o horário. Aí, se eu desligar, eu não vou ter Mas como. tá com o Instagram ligado no tablet? Não, não tá ligado. A única coisa que tá ligada é o. Mas se alguém da sua família tiver com o Instagram ligado aí na sala, pede para ficar distante de você, para não ter a microfonia. Ok. Deixa ela ver rapidinho. Então, agradecer a professora Elis, né, e a professora Luciana Fernando por essa inspiração em meio à pandemia, pensar num projeto como esse, um projeto que nos alegra, que nos encanta, que também possibilita, né, essas trocas de conhecimento, também trocas de afeto. Na quarentena também é um momento da gente falar de afeto, de cuidado, e rever as nossas colegas de departamento, que há 5 meses a gente não se viu, essa oportunidade também desse encontro. A professora do departamento, a professora Alba Gonçalves, a diretora do departamento, a professora Cláudia Celeste, vice-diretora do departamento, a professora Lívia Coelho, que está no colegiado de pedagogia, que também é uma grande parceira nossa nessas ações pedagógicas que nós promovemos, e também da área de didática, então, muito entusiasta, que já fez também uma live junto com a gente. Então, nossa gratidão, nosso abraço, e essa parceria que a gente sabe que é possível fazer projetos, porque a gente tem essa rede de apoio, e, na sua maioria, é uma rede de mulheres, então, se a presença do professor Everaldo, do professor Marcelo, do professor Joel, que também faz, né, vários movimentos, várias intervenções, tanto educacionais como políticas no nosso departamento, a partir dos projetos de extensão e de ensino que a gente desenvolve. O filme escolhido foi um filme que foi assim, a gente teve dificuldade de pensar em um filme para essa. Acho que a gente foi na 6ª ou é na 7ª sessão, não cheguei a contar, mas as colegas que estão podem estar me ajudando a pensar nisso, na quantidade. Mas teve um momento que a gente fica meio que tinha dificuldade de escolher um filme que dê conta do projeto, dê conta das nossas pesquisas e nossas ações dentro do departamento e que esteja no YouTube. O grande desafio da gente é encontrar filmes bons que estejam disponíveis numa plataforma gratuita para que os estudantes, e aí eu gostaria de já agradecer também, né, o Escritório de Pedagogia, que também é um grande parceiro desse projeto, que faz a divulgação, que faz a articulação junto dos discentes, sobretudo dos discentes de pedagogia. Então, assim, é muito prazeroso estar desenvolvendo esse projeto, mas aí a gente tem essa entrave, que é pensar num filme que esteja disponível no YouTube e que possa dar conta do que a gente deseja estar discutindo. Então, esse filme foi pensado, a gente já viu vários filmes, vários recortes, e aí chegamos à conclusão de que traríamos mais um filme bem próximo do que foi debatido aqui na última sessão do Cinema na Quarentena. Antes de falar do filme, eu gostaria de falar um pouco da professora Irandi. Eu não sei se todos a conhecem, como eu a conheço, né? Como colega, desde o sexto, ou desde o mestrado, desde 2006 que a gente tem essa caminhada, que é um universo que reencontrasse agora enquanto professora do departamento. Continua microfonia, né, gente? Eu não sei como... Se o Irandi usasse um fone de ouvido, resolveria. Não sei se é o meu celular ou se é o dela. Também tem isso, né? Coloquei o microfone. Pronto, deu uma melhorada. Entrou? Bote no vídeo para você me ouvir. Conseguiu? Tô tentando aqui, tá? Porque deu microfonia. Como assim, microfonia? Segura aí, por favor. Deixa ela passar, colocar o... Aí vai. Tá me ouvindo, Luzi? Tô. Tem quantos Melhorou? minutos? Eu coloquei.
Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí, minha voz? Tá, melhorou. Nós Para mim, desli- melhorou. Eu desliguei os aparelhos aqui de casa. Estou com fone, coloquei o fone sim. Tá bom? Pronto, eu vou pedir para as meninas lá, vou pedir para uma das meninas trazer o meu fone. Não pega aí. Eu raramente uso problema com microfonia aqui em casa. Mas Agora deixa eu não ver se as mexe. meninas trazem o fone de ouvido aqui, tá? Esse ano, Ok. Joel, o providenciando, Cris. Tá, calma. Enquanto o fone de ouvido não chega, eu vou ler a sinopse do filme, né? Falar um pouco da professora Irandi. A professora Irandi Souza Silva, ela é professora com graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, especialização em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado Oliveira e psicopedagoga institucional e clínica pela Escola de Engenharia de Agronomia, Agromissura, mestrado em Educação, obrigada, mestrado em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, foi professora visitante também da UNEB entre o período de 2007 a 2010 e coordenadora da plataforma Paulo Freire de 2009 a 2010. Foi professora substituta da Universidade Estadual de Feira de Santana, atuou como professora efetiva da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Formação, da UFRB, da Margosa, e atualmente é professora assistente na Universidade Estadual de Santa Cruz. O filme que nós vamos debater hoje é um filme de 2007, né? É um filme sob a direção do Denzel Washington, conhecido, famosíssimo, e o nome do filme é O Grande Desafio. Existem certos tipos de filme que agradam muita gente. Eu acho que filmes que retratam fatos reais é um desses tipos de filme que agrada muita gente. Eu, por exemplo, sou amante de filmes que sejam baseados em fatos reais. Entre eles, os que são baseados ou inspirados em fatos reais costumam fazer sucesso, principalmente quando bem conduzido e com bom roteiro, costurando a história, que, claro, tem que ser boa para ser contada. Com um tema que remete para alguns bons títulos, como Encontrando Forrester, Escritores da Liberdade, e até o clássico Ao Mestre com Carinho. O Grande Desafio, ele entra para a galeria de filmes de Vitória, com uma mensagem importante para o espectador, além de um pouco de ensinamento sobre as relações humanas numa época influenciada pelo racismo. Melvin Thompson, que é interpretado pelo Denzel Washington, é um brilhante professor e amante das palavras. Embora tenha convicções políticas que possam atrapalhar a sua carreira, ele decide apostar nos seus alunos para formar um grupo de debatedores e colocar a pequena Universidade de Wiley, do Texas, no campeonato entre as universidades. Mas o maior objetivo é enfrentar a tradição de Harvard diante de uma enorme plateia. O filme ele é histórico também, ele está baseado nos anos de 1935. E aí eu gostaria de saber de você, Irandi, o que é que você achou desse filme? Irandi, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou ajeitando aqui o microfone para usar com o fone. Está me ouvindo bem? Estou, sim. Ficou a escrita aqui, os comentários estão travados. Em relação, boa noite a todos. Desculpa esse momento. Meu celular travou, teve que reiniciar, tá? O filme, eu achei fantástico a escolha do filme. Pelo roteiro, né? Um filme que tem um bom roteiro, tem uma brilhante trilha sonora, as imagens fotográficas, em alguns momentos, são belíssimas, principalmente as da natureza, aquelas paisagens do lago, são fantásticas, né?
E aí, como você falou, o próprio Denzel Washington, que é o diretor, é também o protagonista, o principal, um dos principais, tá? Então, esse debate para a gente, na verdade, é um filme que não só traz a questão da segregação, a questão do racismo. Nós temos várias temáticas, e aí nós fizemos um recorte, né, para a gente saber quais seriam os temas que nós abordaríamos nessa noite. Então, para mim, o filme foi um dos melhores que eu já assisti. E, assim, claro que foi um tempo específico, né? Foi em 1935. É um filme norte-americano, mas que ele traz uma abordagem muito importante para que a gente possa ver, na contemporaneidade, como é que isso está ocorrendo em relação a esses fatos. Márcia, eu também gostei. Ai, tá ficando preto novamente. O que foi que tu mexeu aí? Irandi? Oi? Ficou preto novamente tua câmera. Sim, sim. Ok. Você mexeu? Ah, tá, voltou. Olha só, eu Ok. também gostei do filme. Gostei porque aquilo que eu já disse inicialmente. Primeiro, por se basear em fatos reais. Segundo, porque ele está contando a história de um professor, né? E aí a gente, como professora, vê muito no filme, vai assistindo o filme pensando como é que a gente utilizaria ele na formação de professor, né? A gente sempre trabalha em formação de professores e professores e professoras. E o cinema, como esse dispositivo de aprendizagem, o audiovisual em movimento, como dispositivo de aprendizagem, já é utilizado durante muito tempo, né? Desde da época que eu fiz magistério, que a gente já trabalhava na nossa formação, já assistia filmes para fazer debates, para fazer depois resenha crítica desses filmes. Então, por se tratar de uma história real, por ser a história de um professor e por estar discutindo as questões raciais, por si só, ele já me deixou feliz da vida. Eu gostei muito da narrativa, da forma como o filme foi trabalhada. Então, assim, um acervo, como você mesmo disse, para se pensar todas as questões políticas, históricas, sociais, também econômicas, porque também quando falamos da questão do capitalismo. As frases usadas pelo filme também são maravilhosas, então, por si só, sei lá, eu assisti umas 4 vezes esse filme no período depois que a gente pensou nele como um filme, por conta da riqueza que ele tem. E aí, por conta... qual foi a cena que você mais gostou, dentre todas as cenas trabalhadas no filme? Tá. Apresentada no filme, com 2 horas No de filme, filme. né? Sim, sim. Eu fiquei tendo dificuldade em relação à escolha das cenas, mas uma das principais que eu considerei, primeiro, quando o filme inicia com o senhor Framer, né, falando em um auditório, e aí a frase final, antes de iniciar, é falando que a educação é a única saída. A saída da ignorância, a saída da escuridão, a gloriosa luz. Então, ele fecha aquele início, que sempre tem uma frase importante, né? Uma frase de impacto. Então, essa foi a frase inicial do filme. Mas a cena que eu escolhi foi o desafio de autoridade, que é quando o professor Thompson, ele seleciona aqueles estudantes para ser os debatedores, fazer parte da equipe dele, né, uma equipe extracurricular. E o aluno, o Henry Low, ele é um aluno que todo tempo ele vai desafiar o professor. Então, quando o professor inicia fazendo aquela pergunta, quem eram os pais dele, quando chega nesse aluno, Henry Low, ele passa a pergunta para o professor e, nesse momento, o professor se levanta e conta a história sobre William Leach, né? Que era um feitor das Índias Ocidentais e que esse feitor ele foi chamado para ensinar nos Estados Unidos como deveria se tratar o povo negro. E aí ele faz toda uma contextualização de como era a violência aplicada para essas pessoas. E aí ele vai mostrar
que o campo que ele trabalha, né, ele traz essa contextualização histórica, mas ele diz que aquele campo tem o objetivo de promover, que os professores têm esse objetivo de promover a liberdade e conservar o livre-arbítrio, que é a possibilidade de decidir e de escolher em função da vontade de cada um. E ele fala com muita ênfase que o objetivo deles, o objetivo do campo é esse. Aparentemente, ou não, o professor parece ser um pouco conservador, um pouco autoritário, mas ele tem objetivos a alcançar com esses alunos. Porque o que é que ele diz? Ele diz, bem forte, né? Liberte o corpo e domine a mente. Tá? Ele chega para o aluno e fala que é necessário que se domine o corpo e se liberte a mente. E aí a gente pode pensar que ele é contrário ao poder disciplinador das instituições, né? Que ele é contrário a um processo que disciplina os corpos. Então, é um professor avançado para a época, é um professor que é considerado comunista, né? A gente vai ver no decorrer que ele é considerado comunista, mas ele tem um objetivo a alcançar com seus alunos, que é que esses alunos consigam, através do conhecimento, não permitir que sejam violentados. Então, essa foi a primeira cena que eu gostei. Nessa mesma linha, a segunda cena é quando o aluno também desafia ao professor, e que aí eles já irão para os debates, e ele fala que é necessário, ele é bem provocador, é aquele tipo de aluno que provoca a gente o tempo inteiro, mas é um aluno extremamente inteligente também, é um aluno muito capaz. E aí ele questiona o professor, quando o professor fala da pesquisa, que eles iriam fazer a pesquisa, mas os argumentos seriam feitos, quem ia organizar os argumentos para o debate era o professor. Então, o aluno diz ao professor, em tom bem provocativo, né? Então, ele está dizendo que você está dizendo que nós somos incapazes, que nós não temos competências. Então, o tempo todo, esse aluno provoca o professor, e o professor também responde de uma forma muito objetiva, mas que ele tem, eu vi como um objetivo maior que ele queria alcançar. Então, essas foram as duas cenas iniciais que eu achei importante, que é sobre autoridade, né? Que autoridade nós temos? Até que ponto nós temos autoridade? Até que ponto nós somos autoritários como formador? Eu achei isso bem importante. Você está contando tempo? Gostei bastante. Eu gostei o desafio dos alunos diante do desafio dos estudantes, né? Sobretudo o desafio do Henry o tempo todo nessa contra-argumentação com o professor. Mas o próprio professor, lá no final, quando vai deixar eles lá no trem, que não embarca, ele diz o seguinte: eu preparei vocês para isso tudo, vocês sempre fizeram sem mim, então eu não preparei vocês para viverem sobre a minha sombra, né? A metodologia usada pelo professor Thomson é uma metodologia que seria bastante criticada nos dias de hoje. Com certeza ele seria enquadrado pelo que hoje se chama de assédio intelectual, porque ele vai usar o sarcasmo socrático como metodologia de aprendizagem. E ele também diz isso aos estudantes: na hora que forem para os debates, use a ironia contra o seu opositor. Que é isso que ele faz o tempo todo com os estudantes também, né? Usar o sarcasmo, usar a ironia para desafiar os estudantes. Para mim, a cena que eu mais gostei foi a cena do lago, né? Aquela cena do lago ali é emblemática. Pensar na formação dos professores e professoras, pensar nas práticas pedagógicas. Quando ele leva a turma de debatedores, aí eu gostaria também de lembrar que a Cândida e a Elise já chamou a atenção, né? Que o filme também ele retrata o lugar da mulher na sociedade, e aí a mulher negra. A Samantha Burke, com E, é a primeira mulher a ser a debatedora do grupo, e aí o professor desafia ela na primeira reunião do grupo, e ela não consegue manter o debate, mas mesmo assim ele mantém ela no grupo. E depois a própria frase que ele recusou como uma frase possível, né? Como um bom argumento, o estudante, quando vai desafiar o Henrique, quando vai desafiá-lo, usa a frase da Samantha Burke, não usa o argumento dele, e usa a frase da Samantha Burke no argumento
que ele estava tendo um debate lá com uma das universidades. E, assim, isso é Então, muito bacana, porque o menino, o Henri vai provar, e depois de conversa com a Samantha, que não só ela ter usado o argumento de que a fonte dela era o presidente, como ouviu no rádio, estava correta, assim como olhar de uma mãe diante de um filho faminto. Então, ele está ali levantando duas questões que a gente usa muito em pesquisa. Um são os sujeitos, né, dentro da pesquisa, os sujeitos, a voz do sujeito, que o sujeito fala, é uma fonte confiável, e a outra é a fala do presidente, porque o próprio aluno vai depois dizer para ela, o presidente tem acesso a todas as estatísticas que é produzida em si, ele é uma fonte confiável. Só que ela não soube, claro, diante do argumento do professor, o sarcasmo do professor e o contra-argumento do professor fez com que ela não prosseguisse, assim, naquele momento, ela defendesse melhor seu argumento. E é muito bacana, mas assim, para mim a cena que fica é a cena do lago, eu gosto muito daquela cena do lago, onde ele está ensinando a técnica da oratória para os alunos dele, né? Preparando os alunos para ir para um dos primeiros debates, né? Depois eles vão passar 10 anos sendo os invictos e tal, mas aí ele prepara os estudantes aquela cena cinematográfica, aquela fotografia brilhante no meio do lago, com aquela roupa toda branca, Denzel Washington sendo Denzel Washington, né? E ele vai perguntando para os alunos com aquele instrumentozinho na boca, eu não consigo identificar o que era. No teatro é muito utilizado isso para treinar a questão da oratória, né? E aí ele vai trabalhar aquela frase de determinadas formas, e a frase volta depois no final do grande debate, que é: quem é o juiz? O juiz é Deus. E por que é que ele é Deus, Grandi? Por que que não o juiz é fiquei. Deus? Porque ele Vou pegar aqui. não meu adversário. E quem é seu adversário, ele não existe. É apenas uma voz que discorda da verdade que eu digo. Então, diga a verdade. E aí ele vai 3 vezes, vai até o meio do lago, que era para os alunos manterem a questão da argumentação, da oratória, da postura, que aí a gente pode falar na formação de professores de postura didática, né? Os seminários que nós promovemos durante a formação de professores, os painéis temáticos, todos esses desenhos pedagógicos que nós usamos durante a formação de professores é para pensar na postura pedagógica. E o professor Thomson vai trabalhar a postura dos debatedores diante do debate. Mas aí, Irandi, continuando o nosso debate aqui, qual é o personagem que você mais gostou? Qual foi o personagem ou a personagem que você mais gostou no filme? Eu vou continuar com o aluno desafiador, vou continuar com Henry Lowe. Achei ele com uma participação brilhante, achei ele um estudante fantástico, né? Porque ele não aceita todas as condições do professor. Ele está sempre questionando e ele também está buscando. Isso também faz com que o professor compreenda que o aluno tem uma voz, tá? Então, naquele momento, eu acho que ele tentava, ele era a trama do filme, o que a trama trouxe, né? A desobediência civil, todo o tempo. Porque mesmo o professor fazendo os argumentos, mesmo o professor colocando como seriam esses argumentos, eles, no debate, sempre colocavam também a posição deles. E ele fazia isso o tempo todo, desafiando o professor. Ele conseguia não atender ao que o professor solicitava, só o que o professor solicitava, mas ele também se colocava no que ele acreditava. Então, eu achei que esse personagem, ou esse protagonista, foi bem importante no filme. E você, Luzi, qual foi que você mais gostou? Gente, eu queria ouvir do pessoal, o que é que o pessoal mais gostou, mas ainda o pessoal está discutindo, a Camila também concorda que a cena do lago é uma cena bonita, a Rose também achou a cena bonita, Jeane está dando parabéns para a gente pelo belíssimo debate,
Dani, acho que é Bani Rodrigues, porque ele decide quem. Ah, tá, ela completou a frase lá naquele momento, que ela decide quem vence ou quem perde, não meu oponente. Gente, essa frase a gente deveria ter sempre em casa, quando for com uma live, ficar nervosa, achando que não vai dar conta da live, a gente falar, nosso oponente não existe. Ele é apenas uma voz discordante entre eu e a verdade, então eu vou lá e vou dar conta. Nem tempo de live é uma frase ótima. Mas também é ótima quando o orientador disser que a gente não tem condições de fazer um TCC na graduação ou uma tese no doutorado. A gente tem que dizer quem é Deus, quem é o juiz. O juiz Quem é o Deus, juiz? porque ele decide entre o Porque certo e o ele que errado. decide. Quem vence ou Então, essa perde. frase, no filme, o Denzel Washington, ele escolhe belíssimas frases, né? Tem as frases de Santo Agostinho, de Martin Luther King, o último discurso de Martin Luther King aparece no filme. A frase do Mahatma Gandhi é quem vai ser as frases de Mahatma Gandhi, a própria história de Mahatma Gandhi é que vai inspirar os estudantes lá no final do debate. O Mandela também, então ele pega frases de vários grandes líderes e traz para o filme. Isso é muito lindo. Mas o meu grande personagem é óbvio que vai ser o James Farmer Jr., né? O mascote do grupo. Mascote. Um menino que entra para o grupo de debatedores com 14 anos. Ele é quem vai fazer as pesquisas, ele que fica fazendo a filmagem enquanto os debatedores estão fazendo o debate, para depois eles discutirem a postura de cada um durante o debate. Ele segue o professor naquele dia lá, que tem aquele grande problema, a invasão dos brancos na reunião dos sindicalistas, que o professor é o líder desses sindicalistas. Então, além do professor ser um grande inspirador na universidade, ele também é sindicalista entre os fazendeiros e aí os produtores de algodão. E ele vai, segue o professor e é quase linchado lá junto com os outros fazendeiros. E ele tem que prometer ao professor que não vai contar para o pai. E ele realmente não conta. Depois ele vai desafiar o pai, tanto nessa cena como depois. E assim, em vários momentos que ele aparece como grande protagonista do filme, e no final ele dá aquele brilhante debate, né, Gandhi? Poxa, cara, aquele menino me encheu de orgulho, fiquei apaixonada por ele. Verdade. Júnior foi fantástico nos argumentos. A outra questão que a gente também pensou, né, nós fizemos um apanhado, Luzi, a minha preocupação com o atraso é que já vai ser 20h40. Nós só ficamos até 9 horas? 10 minutos antes eles avisam que a gente entrou depois, mas dá conta aí, responda, passa a última pergunta. Não é a última, não, essa é a quarta. Se não der, a gente pula. Tá. Que debate nossos alunos enfrentam? Que é quase isso que você já falou, né? Que a gente ficou pensando como é que nossos alunos eles participam desse debate. Como é que pedagogicamente isso acontece no nosso meio? Então, nós temos grupo de pesquisa, grupo de estudo, os projetos de extensão, os projetos científicos, né, de iniciação científica, alguns seminários, algumas apresentações. Isso tudo faz com que esses alunos também participem de determinados debates. Claro que é diferente, porque lá eles tinham uma proposta que eram todos que deveriam... Tinha essa proposta linear, né? Todas as universidades, elas participavam como debatedores, né? As que conseguiam, as melhores. Então, mas a gente também, se formos refletir, nós temos também o nosso trabalho pedagógico com o objetivo de impulsionar para que esses alunos também virem oradores, para que eles também tenham essa postura. Tanto que quando a gente estava conversando, você falou, que eu achei bem interessante, o quanto as meninas vêm arrumadas quando tem seminário, como elas se produzem para apresentar, ter uma postura diferenciada quando elas vão lá na frente para poder apresentar os seus trabalhos. Então, eu acho que a gente também, mesmo que a gente não consiga dar conta de tudo, mas a gente também, no nosso pedagógico, a gente faz alguns trabalhos para que eles também possam desenvolver dessa forma. E você acha
o que em relação a esses trabalhos, né? Aí eu coloquei, né, os trabalhos de pesquisa, os trabalhos de extensão. O DCE tem muitos trabalhos de pesquisa, muita extensão. Eu vejo muito, apesar de ter chegado há pouco tempo, mas eu vejo que as pessoas desenvolvem vários trabalhos aqui. Com certeza. Pensei também nas agências de fomento, a premiação de tanto de trabalho de conclusão de curso que vai da graduação à pós-graduação, né? Nós temos premiações de tese, de dissertações que também são incentivos. Os próprios e apesar da gente não ter, assim, nesse modelo que aparecia no filme, a gente está falando de 1935, eu pesquisei para ver se tinha outras mais informações sobre os debates, mas não encontrei em nenhum lugar na internet, em blogs, sites, não encontrei nenhuma informação, mas a gente pode sim pensar nas bolsas que existem, né? As bolsas são exemplos de premiações das universidades, porque além dos alunos apresentar o currículo deles e a nota também de porte, eles também precisam participar de algumas entrevistas que nós promovemos, participar dos eventos científicos no Brasil. Se você não participa, é um grande debate, não um debate nesse modelo norte-americano, mas é um grande debate que a gente enfrenta para participar dos eventos científicos que premiam, alguns premiam, né? O IC agora faz premiação dos melhores trabalhos de IC. Então, não são debates para analisar as argumentações, mas para analisar a capacidade de produção de conhecimento científico. Mas aí, já caminhando para as últimas questões, eu gostaria que você falasse qual foi a cena do filme que você mais gostou. Antes disso, você falando desse trabalho, lembrar que no ano passado, a residência pedagógica, né, que era um trabalho de extensão também, não sei se seria uma extensão, mas um trabalho muito importante, inclusive uma dupla de pedagogia foi premiada, né, ficou entre os 10 melhores trabalhos no final do ano. Isso é interessante para a gente ver que nossos alunos fazem trabalhos e estão produzindo também. A frase que eu escolhi para esse segundo momento é a frase quando o pai de Júnior, né, do Freeman, o senhor Freeman, chega na delegacia, quando o professor é preso, né, porque ele é acusado de comunista, ele é acusado de estar participando, fomentando uma organização sindical, e aí o pai de Júnior, Dr. Freeman começa a discutir com o xerife, e aí ele utiliza uma frase importante para poder argumentar. Então, o discurso é importante e é muito bem organizado. Ele diz assim, ele utiliza Santo Agostinho, né? Uma lei injusta não é lei nenhuma. Quando porque ele vai tratar da desobediência civil. E aí o xerife pergunta se aquelas pessoas que estão de lá de fora, os meieiros, foram eles vieram com ele. E ele diz que sim. Então, nesse momento, eu estou segurando o celular para não dar problema, viu, gente? Toda hora assim. Eu lembrei, estou segurando, na discussão entre o xerife e o pastor, né, do poder disciplinador. Eu lembrei de Foucault, quando ele fala do poder disciplinador, porque de imediato o xerife colocou os militares do lado de fora, tá, como representação do Estado, representação do poder, e para poder tentar impedir a invasão. Então, na verdade, eu pensei assim, nessas instituições e como eles tentam todo o tempo disciplinar as pessoas, né? Tornar os corpos dóceis. E isso fez com que eu pensasse no que o Foucault ele coloca, que onde há poder, há resistência. Então, aqueles trabalhadores que estavam do lado de fora seria a resistência, o que é importante no coletivo, tá? Então, o poder não só está no Estado, mas o poder, né, quando a gente vê a microfísica do poder, ele vai falar nisso, que existem poderes. Então, a resistência ali seria os trabalhadores. Foi por isso que ele conseguiu também libertar o professor, porque ele argumenta no discurso que o que ele praticou no dia da reunião,
que o professor estava tinha sido conduzida pelo xerife, e ele não ia gostar de que o nome dele fosse estampado dessa forma. Ele perguntou se era uma ameaça, e o professor disse que não. Que aí ele diz essa frase, né? Que a lei não é uma lei injusta, não é lei nenhuma. E aí eu complemento com a outra frase que Júnior vai falar lá em Harvard, no final, que é: a desobediência civil é uma arma moral na luta por justiça. Então, eles estão praticando a desobediência civil porque eles acreditam que é uma arma e que é uma arma moral na luta. E se a lei não serve para todos, não é uma lei justa. Então, eu acho que esse poder disciplinador e aquela cena do filme me faz pensar tanto no discurso, na análise do discurso, como me faz pensar também nesse poder disciplinador das instituições, o que não casa com o pensamento do professor, porque ele diz: domine o corpo, liberte sua mente. Tá? Eu acho isso bem importante. E aí, Foucault também vai falar que onde há poder, há resistência. Porque a resistência é afrontamento, a resistência é luta. Se a gente pensar que a resistência é afrontamento e a resistência é luta, aí eu volto para o pensamento do xerife, quando ele diz que o sindicato é um problema, que é o que acontece com a cidade quando deixa o sindicato entrar. Tá? Então, novamente, o poder disciplinador, novamente ele pensando que a força não pode estar do lado contrário. Então, onde há poder, há resistência. Isso é importante para a gente pensar o nosso lugar, as nossas resistências e como é que nós estamos vivendo até nesse momento. Como é que nós estamos resistindo a esse momento que nós estamos vivendo, tá? Essa foi uma cena que eu achei importante. A gente não pode esquecer que o filme é de 1935, retrata a segregação racial nos Estados Unidos. E aí, para mim, as cenas que mais me chamaram a atenção são todas as cenas que falam sobre a segregação racial, sobretudo a dos Estados Unidos. E aí a gente percebe desde lá, da primeira cena, em que a Samantha Burke está chegando à cidade e o ônibus passa com a placa só para brancos, né? Tem aquela cena lá bem chocante. A outra cena eles estão, inclusive os 10 primeiros debates são em universidades negras, então ali era um debate, os primeiros debates eram nas universidades negras. A outra cena é a cena do pastor, quando ele atropela um porco e os brancos vêm para cima dele e aí humilha ele, coloca ele, vai ser esses negros da cidade não querem sujar a mão, cobra um valor acima do valor justo e ainda obriga ele a colocar o corpo. E aí a gente vê aquela cena ali, ela é muito emblemática, porque passa as crianças brancas assistindo, né, o que os pais estão fazendo e as crianças negras assistindo o que os pais estão sofrendo. Então, assim, as duas opressões, né, as duas opressões ali presentes. A outra cena é a cena do primeiro debate com a Universidade Anglo-Saxônica, que eles não permitem que os estudantes negros entrem nas suas universidades, então improvisa, como assim, no meio de uma fazenda, uma espécie de palanque, né, a gente chamaria aqui no Brasil de palanque, aquilo ali, para ter o primeiro debate. E no debate, o aluno branco, já no final do debate, o aluno branco vai falar que é impossível, porque o debate que eles estão fazendo fazendo debate em cima da segregação racial, apresentando os dados de investimento para a educação das crianças brancas contra a educação das crianças negras. E o menino branco ele vai dizer que era impossível, naquele momento, dentro daquela condição, ter a possibilidade de parceria, de andar de mão dada entre brancos e pretos, porque o branco também sofre com a discriminação racial e que nenhum negro seria feliz na universidade branca, e se ele não seria feliz, ele também não ia ter justiça, né? Ele não iria aprender. E aí a Samantha dá um show naquele debate também, é o primeiro debate dela, ela dá um show, e ela vai dizer que ela vai pegar
ali são fragmentos do último debate, né, do último depoimento do Martin Luther King. Ela vai dizer que a hora da justiça, a hora da igualdade é sempre, é hoje, é agora, e faz toda a denúncia do que se investia nas universidades negras. E ali me fez pensar na pesquisa que a Cida Bento desenvolveu em 1990, onde ela vai falar sobre o pacto narcísico da branquitude, né? Ela vai dizer que é um acordo silencioso entre as pessoas brancas que se contrata, se premia, se aplaude, se protege. E aí, complementando a Cida Bento, a Djamila Ribeiro também faz uma reflexão sobre isso. Ela vai dizer que no reflexo narcísico, pessoas brancas vivem num mundo onde suas imagens são representadas de forma avassaladora. Na televisão, nos jornais, nas redações, nas ruas, no Leblon, nos circuitos das elites das cidades do interior, nas festas coloniais da Bahia, a cor é branca e isso não choca, né? Aliás, isso sequer é questionado, a passo que quando uma pessoa negra altiva entra no recinto que não lhe pertence, passa a ser notada por todos, muitas vezes com exotização, muitas vezes com incômodo, e uma metáfora que é uma metáfora interessante de tudo isso, né? A negritude, ela é sempre vista, mas ela é ausente. E a branquitude, ela nunca mas está sempre presente. Vai também a Grada Quilomba, que é uma pesquisadora portuguesa. E aí o Pacto Brasileiro acaba produzindo uma constante mediocridade, uma vez que ele não é realístico, que apenas um grupo social produza mentes pensantes e talento. E aí, no último debate, o pacto narcisístico também da branquitude aparece, quando um estudante vai falar da experiência do pai dele, que é policial, que luta contra a justiça, porque, segundo ele, a desobediência civil é uma anarquia, né, uma forma de anarquia, né, considerando que estava tudo muito bem para eles, os brancos, né? E aí isso também me fez lembrar que no período de 1929 a 1933, vários cientistas, educadores, políticos, professores e jornalistas aqui no Brasil estavam implementando o movimento eugenista no Brasil, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um país segregador. Foi e continua sendo um país segregador, né? E aí a gente pode citar nomes como Renato Guel, Monteiro Lobato, Belisário Pena, Otávio Domingues, Edgar Roque Pinto, Miguel Couto, Nina Rodrigues e tantos outros que são considerados os grandes incentivadores do genocídio da população negra num processo de eugenia que até hoje continua a partir das piadas, das ironias, das brincadeiras sem graça, das não ausências da própria discussão que o Brasil fez desde que as políticas de cotas raciais foram implementadas no país. Então, assim, a gente também teve e tem até hoje a segregação. Basta olhar a discussão que está sendo feita agora de retorno às aulas na educação básica, sobretudo na educação pública, ou de aula de ensino remoto na escola pública, sendo que a gente tem maioria dos nossos estudantes sem acesso à educação, sem acesso à internet para as aulas remotas, e em relação às condições tanto da própria escola como das suas famílias para o retorno às aulas. Hoje mesmo foi um show na mídia nacional apresentando o retorno às aulas nas escolas particulares. Aí eu pergunto, qual escola pública tem estrutura para ter um retorno às aulas naquele modelo que foi apresentado hoje? Mas porque nós estamos falando, e a gente não pode esquecer, que a educação pública no nosso país, ela tem cor. Os hospitais públicos têm cor, as periferias têm cor, as filas dos R$600 também têm cor. Isso a gente não pode deixar passar, né, Iradir? Segregação racial é o tema que discute e mantém a narrativa do filme em 2 horas. A gente precisa falar também disso, né? E assim, faltam 4 para as 9. A gente fica até quando? Eu acho que já está fechando já. A gente chegou uns 10 minutos depois, porque você teve problema na internet, mas é bom a gente caminhar já para as críticas ao filme. Tá. Aí eu gostaria de dizer às minhas colegas que a gente está assim, meio preocupada com o tema,
Mas, assim, a gente está muito feliz por ter a presença de todas vocês aqui. A professora Cláudia, mais uma vez, lembrando, né? Professora Maridalva está aqui. Boa noite, saudade, sempre dando show. Renata Guerreiro também está aqui. Professora Jeanes também. A professora Cíntia. As nossas colegas lá do departamento. A professora e coordenadora da nossa área, a professora Cristiane Batista. A professora Elis Mengen. Não consigo, professora. Professora Beta Couto também está aqui nos ouvindo. Lina Alves, eu vi que a professora Selma também entrou. Professora Nara, professora Viviane Dias, quanto tempo eu não a vejo, professora? A Aline Gomes também está aqui. Então, assim, tem um grupo, sobretudo, de colegas nossas, professoras do nosso departamento, da nossa universidade, de outras universidades, estudantes da nossa universidade e de outras que nos acompanham nessa noite maravilhosa. É um prazer enorme estar com todos vocês nessa noite. Mas, Irandi, vamos apresentar nossas críticas ao filme, antes que a live caia. Qual é a crítica que você tem ao filme? Antes da crítica, né, eu quero agradecer algumas... Eu não consegui ler, mas eu sei que tem algumas colegas, não só de outro departamento, mas amigos que vieram também participar, né, aqui com a gente da live. Achei a crítica que eu fiz ao filme, né? Na verdade, eu tinha mais coisas boas para falar do filme do que fazer uma crítica negativa. Inclusive, eu anotei aqui quantos conteúdos, quantos temas a gente poderia estar dialogando. Aí eu coloquei negros sem registros, fonte de pesquisa, religião, violência, auxílio-desemprego, a depressão da época, imposto, lei trabalhista, desobediência civil, inclusão, o poder da palavra, comunista, política, sindicato. Então, foram várias questões. Essas questões são todas abordadas lá no filme. Então, você pode fazer o recorte que você quiser para você discutir com os seus alunos. E a crítica que eu fiz, assim, que eu senti falta, é que a educação no filme apresentada, quem cuida da educação, nos dois momentos, tanto do aluno, esqueci o nome dele, Burgess, desiste de ser debatedor, porque o pai não permite, achando que o professor era comunista, e a educação de Júnior também, do fofuxo, do mascote, é controlada pelo pai. Então, a gente não vê a mãe... A gente não vê a figura feminina, a mãe fazendo esse tipo de trabalho, que é o contrário do que acontece no Brasil. A educação, para nós, somos nós, mulheres, a responsável, na maioria, pela educação dos filhos, e não o pai. Isso eu achei diferente no filme, porque em nenhum momento apareceu uma mãe, só no dia que Júnior fugiu, que a mãe disse que no outro dia levaria à escola, mas quem dá todo o aparato, quem faz todo o controle, o que o filme apresenta é feito pelo pai, né? É masculino. E você, Luzi, qual foi a crítica? Filme tão bom desse, menina. Que crítica! O filme foi ótimo, foi maravilhoso. Foi muito bom. Eu faria assim, uma crítica, não a narrativa em si, eu acho que a narrativa ela foi bem construída. Mas quando a gente vai para a sinopse do filme, diz que vai contar a história do professor Thomson, mas aí eu vejo a narrativa mais voltada para a questão dos debates em si. Isso não é ruim, mas eu acho que tem que entregar aquilo que se propõe, né? Tipo assim, a gente descobre depois, quando a gente vai ler outras coisas do filme, que o professor Thomson, depois ele sai da universidade, vai virar sindicalista, que ele é um poeta com vários livros escritos. Ele cria em várias universidades, sobretudo de Oklahoma. Ele cria vários centros de estudos pela luta dos direitos civis, né, a favor da igualdade racial. Então, o filme não diz isso. O filme dá pouca evidência à família dele. Ele tem 4 filhos. Os 4 filhos, 3 filhos se tornam professores. Então, isso não aparece.
Então, assim, eu senti falta de dar mais uma visibilidade, além do professor, ao grande poeta, que é o Thomson, né? E vamos cair em 28 segundos, gente. Boa noite, viu, Calma. gente? Tchau. Mas o filme é lindo, assistam, vale a pena. Então, eu tinha um poema de Thomson que é a gente vai fechar em 14 segundos. Dá boa noite. Boa noite, turma. Valeu a correria. Foi massa.